Olá, estamos chegando com mais um bate-papo aqui na nossa Tá no Ibope Web TV, a TV de Mineiros na internet. Muito obrigado você que nos acompanha na rede social, você que também está aqui no www.tanoibopewebtv.com.br. Portanto, mais um bate-papo e hoje uma pessoa especialíssima, sexóloga, também diretora da Acreditag, nossa patrocinadora aqui, Acreditag, minha amiga Thelma Mendonça. Muito bom te receber aqui. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Ivan. Para mim é uma honra estar Toda aqui, nossa. ter sido convidada. Opa! E meus cumprimentos a todos, meus cumprimentos a você, ao Bruno. Muito bom mesmo estar aqui e estar podendo falar de tudo que vocês vão Te perguntar. me perguntar aí. Ah, você é profissional, é sexóloga, é professora. O papo aqui hoje é muito sexy, viu, gente? Papo, viu? Mas é sério mesmo. Essa mulher aqui vai dar uma aula pra gente e falar sem esse tabu, né? Porque muita gente até desliga, baixa o volume, enfim. Calma, é educação, é coisa séria de alto nível. Fica aí. Vamos descobrir aqui muita coisa da Thelma Mendonça, né? Todo mundo vê falar, você é uma pessoa muito querida aqui na cidade. Quem é a Thelma Mendonça? Então, Van, eu entendo hoje, quando eu olho para mim, para minha história, que eu tenho uma alma, não sei se é aquém ou se é além, mas não é num padrão normal. Por quê, ué? Porque eu tenho muita ânsia, eu tenho muito anseio de aprofundar no que se refere ao ser humano, ao que o ser humano sente, ao ser feliz, a como que nós podemos alcançar essa faculdade, essa possibilidade. Eu acredito que nós nascemos para isso. E por que nós não somos, então? Por que nós temos uma sociedade tão desajustada, tão doente? Nossa, que interessante e aí isso aí. eu vou nesse caminho, acreditando que eu tô no caminho. É uma coisa assim, Entendeu? mais espiritual. Você, qual religião? Você é espírita, católica, Eu sou evangélica? católica, mas eu fui conduzida por um movimento que eu entendo que é um movimento energético, porque quando eu comecei, Mineiros era pequenininho, não tinha internet, não tinha nada, geograficamente eu estava isolada do mundo, e as coisas foram acontecendo de tal forma que eu fui parar no Peru. E onde eu tive acesso muito a essa questão dessa energia espiritual. Caramba, bacana que não demais. me tirou da minha religião. Porque hoje eu entendo que o ser humano, ele tem corpo, mente e espírito. E o espírito do ser, ele é independente de religião. É um pilar próprio do indivíduo. Entendi. Bacana, mas vamos voltar um pouquinho aí. A Thelma é mineirense, nasceu aí na década de 90, tem 20, 30 e poucos anos. Quem me dera, eu já tentei negociar tanto isso com Deus, Não né? dá, né? Não tem jeito. Aqui eu vou passar. Mas eu sou de Mineiros, eu nasci em Mineiros, meu pai e minha mãe, né, são daqui de Mineiros. Quer dizer, não são. Meu pai é mineiro, minha mãe baiana, mas eu nasci aqui em Mineiros e em 58. 58. Nossa, 63 anos. que jovialidade. Um cara de 43, 44. Achei que eram uns 23. Não, mas engraçado, né? Vai passando o tempo assim, você fala, gostaria de voltar quando você era adolescente, no início da juventude. Eu te faço essa pergunta, você gostaria? Eu não gostaria. Van, ontem no meu trabalho, eu atendi uma menina de 28 anos com tentativa de autoextermínio. Nossa, que complicado. E aí, quando eu estava conversando com ela, eu falei para ela assim, o que eu daria para ter a idade dela? Mas isso é o seu pensamento para eu poder mesmo? para eu poder ter mais tempo para estudar mais, para evoluir mais, para buscar mais. Com a experiência que você tem hoje, você gostaria que é a de vida, retornar. né? Entendi. E a gente vê uma menina dessa idade jogando fora. Então, assim, nesse aspecto, Sim. nesse sentido, sim. Mas eu não desprezo a minha história. Pelo contrário, eu tenho uma profunda gratidão por todas as oportunidades que eu tive de viver. É tão bacana, né, você ter esse pensamento aí que você tem e com a experiência que você tem. Eu acho que isso só nos prepara para caminhar, né?
Dizem que aqui é uma passagem, enfim, não estou aqui defendendo idealismo religioso nem nada, mas quanto mais experiente, quanto mais velho na idade, mais experiente a gente vai ficando em todos os aspectos, né? Mais valor à vida, né? É verdade, mais valor à vida, né? Deus, enfim. Pois é, aí a Thelma mineirense, brincou muito descalço na rua, ou não? Você sempre foi aquela assim mais certinha? Não, nosso tempo não tinha televisão. Eu fui conhecer a televisão, acho que eu tinha 11 anos de idade. Quando a primeira televisão chegou aqui em Mineiros. Início da década de 70. Por aí. Uhum. Então não tinha televisão, rádio também. Pegava qual rádio aqui? Porque a televisão acho que pegava de Goiânia de vez em quando. Não, eu lembro do meu pai pegar rádio São Paulo. Talvez a Brasil Central de Goiânia, Central, Isso. Então, assim... Nacional de Brasília, o povo pegava muito. A gente, criança, a única coisa que eu recordo de pegar era jogo do Brasil. No rádio. Porque... Teve um ano que o Brasil foi campeão e que foi no meu aniversário, em julho. Julho. Você é geminiana? Não, é canceriana. Canceriana. Então eu lembro de estar com o rádio. A gente estava sentado nessa rua, porque a gente morava por aqui. Nessa rua nessa rua aqui. Que legal. E aí, sentado no meio-fio, escutando o jogo e torcendo. E Mineiros, então, tinha, se é de 38, então já tinha 40. Então, brincava descalço mesmo. E de esconder, de pega. Bacana. Brincou muito de carne em poço? Beijar na boca na infância? Não tinha isso, não? Tinha isso, não. Tinha não, né? Não caía na tunda. Não tinha maldade, não tinha malícia, não tinha medo. A gente ficava na rua até meia-noite, 1h da manhã. Não tinha ladrão, não tinha violência. Era muito mais fácil viver nesse tempo? Muito, muito, muito. Que bacana. Muito gostoso. Aí fez primeiro grau, segunda, até então era chamado assim, né? Hoje é o fundamental, médio, superior. Isso. Tudo aqui, não saiu tudo aqui, não. Porque até então, para o meu pai, e eu penso para aquela geração... Orlando Luiz Mendonça. Para ele, mulher tinha que fazer só até o magistério e casar. Finalzinho do segundo aí eu fiz o magistério, E aí não grau. precisava estudar mais. Mas eu tinha muita ânsia. Magistério é para ser professora naquela época. Para ser professora. Né? Hoje é pedagogia. Isso. Que bacana. Aí casei. Quando eu estava terminando o segundo grau, casei, né? E aí começou a verdadeira vida no sentido de individualidade. Como é que é isso? É um segundo degrau, né? Quando você constitui família, enfim, né? Que separa a casa, fala, bom, agora eu sou a dona da casa aqui. É um impacto muito grande, assim? Para quem foi criado até então, a mãe cuidando. A gente era criado muito para casar mesmo. Já era preparado. Já era preparado para o casamento. Coisa que não tem hoje, né? Na minha humilde opinião, e dizem os especialistas também, que os pais deveriam preparar mais os filhos. Concorda com isso? Concordo. Concordo, porque eu penso que a gente tem que ser fortalecido em todas as nossas capacidades de pensamento, de escolha, exatamente para a gente poder escolher e poder assumir o que a gente escolhe. Entendeu? Entendi. Então eu casei em 78. Que bom. Teve uma festa? Teve uma festa. Forrozão? Nada. Não. Foi só uma carninha assada lá no Cedro. Ratatá lá. Na chácara lá. Mas, boa. Enfim. Casei, daí meu marido jogava futebol, ele era paulista, veio pra cá jogar futebol, que já foi uma... Eu sempre que eu falei pra você que eu acho que eu sou uma alma especial, porque eu sempre estou transgredindo. Por quê? O social. Pois é, mas por quê nesse caso? Porque, por exemplo, na minha época, casar com um jogador de futebol. Um homem que não era daqui. Entendi. Porque o conceito era, olha, forasteiro. De quem é a família. Os casamentos tinham muito de família. E aí ele não tinha família. E jogador de futebol nessa época era discriminado? Muito. Muito discriminado. Nossa, mas era a boa época do Pelé, ele não deixou de... Não. O Pelé era um como poderia dizer? Um mito. Porque, na verdade, o jogador de futebol, ele não estudava, aqueles cabelão. Entendi. E bagunçado. Não era homem para casar. Todos vaidosos, né? Não era homem para casar. Não era homem para casar. Mas você casou com o Vivaldão. Casei com o Vivaldo. Ai, coisa boa. E constituiu família? Daí nós fomos embora, exatamente porque eu queria estudar.
Aí foi pro Peru? Não, fui para Rio Verde. Rio Verde, Goiás. Rio Verde eu fiz pedagogia. Ah, legal. Porque, na verdade, eu queria fazer psicologia, mas não tinha. Mas você tem toda a pinta de psicólogo. Aí fiz pedagogia. Quando eu fiz a pedagogia, sempre para encerrar o curso tem que ter um TCC, tem que ter uma monografia. E aí eu queria estudar questão sexual, porque eu já dava aula, já trabalhava com a criança, e era um conflito enorme lidar com isso, porque aparecia nos cadernos, livros, o pênis, a vulva, o seio, as crianças desenhavam, a professora pegava aquilo, né? E ficava escandalizada. Nossa. E aí não sabia o que fazer com aquela criança. E já ficava palmatória na época também? Não tinha na escola, mas aí chamava os pais, pais batiam naquela criança, reprimia. Era uma situação muito violenta. E aí eu pensei, isso tem que ter alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar e estudar para ajudar essas crianças. Na época aqui em Mineiros, tinha uma escola que liberava as meninas mulher para o recreio, recolhia, depois liberava os meninos homens. Meu Deus, era o verdadeiro apartheid. Daqui a pouquinho você conta mais a respeito disso, que é bastante interessante. Vamos fazer um pequeno intervalo, um recadinho dos nossos apoiadores, e a gente volta já, aqui na Tá no Ibope Web TV. Desafio Total Creditag. Invista seu dinheiro com a gente, tem o maior lucro do mercado. Cobrimos qualquer percentual de rendimentos. Qualquer que seja a porcentagem de lucro oferecido pelo seu banco em operações com duração de 6 meses ou mais, a Creditag garante para você um lucro maior. Quer saber mais? Fale com o nosso pessoal pelo WhatsApp 996276428. Creditag. Juntos por um futuro promissor. Em breve, em novo endereço, mais amplo, mais moderno, muito mais para você. Mixtel, o melhor provedor de internet da região. Seja você também cliente Mixtel. Entre em contato no 0800 064 8400 ou no WhatsApp 98442 2146. Tá na Mixtel. Tá no Ibope. Parceria que contagia. De Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. Está em novo endereço, na Rua 11, próximo ao Senac, Centro de Mineiros. Ao planejar festas de formatura, 15 anos, casamentos, festas infantis, temáticas, reuniões familiares e cooperativas, conte com serviços de Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor, 64 999 53 4207. De Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor, realizando seu evento em Mineiros e toda a região, 999 53 4207. Voltamos aqui com um bate-papo na Tá no Ibope Web TV. Muito obrigado mais uma vez, você que nos acompanha pelo site www.tanoibopewebtv.com.br e também na rede social. Você que está aí no YouTube, dá um joinha pra gente aí, tá bom? Compartilha, tá? TV de Mineiros na internet, recebendo hoje aqui, nesse nosso bate-papo, a sexóloga, também sexóloga, né? Professora Thelma Mendonça. Vamos falar sobre o assunto que a gente finalizou aqui no outro bloco. Você via alguns alunos que desenhavam lá pênis, enfim, etc. E os pais ficavam escandalizados. E aí você falou, bom, eu tenho que mudar essa concepção aí, esse entendimento. Foi estudar sexologia. Eu tenho que buscar algo, porque não é possível a gente lidar com uma coisa que gera vida e que seja tão ruim assim, a ponto de ter que espancar, bater, levar reprimir. Por causa disso, né? Eu não entendia como que podia ser daquele jeito. E fui estudar, fui pesquisar. Nessa época eu descobri um instituto em Brasília, Instituto de Sexologia e Orientação Familiar, que tinha um vínculo na Espanha. Ele era da Espanha, mas trouxeram esse braço para o Brasil, que funcionava lá em Brasília, porque a sexologia, inclusive, até hoje não é legalizada no Brasil. Ah, é? Ela é na Espanha, na Europa, nos Estados Unidos. Então não tem um uma curso ciência superior autônoma como a psicologia. A sexologia aqui no Brasil não é reconhecida.
Então, para ser sexólogo, tem que ser ou médico ou psicólogo, que não é o meu caso. Então, eu não consigo me legalizar. Entendi. Minha profissão. Aí eu tenho que trabalhar só na questão educativa mesmo, sabe? De palestra. Nossa, e é o que a gente precisa, né? A questão burocrática fica aí para vocês que são deputados, senadores, enfim, vocês que criam as leis, tem que olhar isso daí. Como outras profissões também, como o árbitro de futebol, que até hoje muito difundido no mundo, mas aqui no Brasil ainda não é profissão. O cara não tem lá na carteira de trabalho dele como árbitro de futebol ali reconhecido. Bom, mas você faz um trabalho muito bacana aqui em Mineiros, que é essa orientação. Você atende, além no seu consultório, atende particular, também presta um serviço numa entidade aqui em Mineiros muito reconhecida. Comenta sobre isso aí. Então, eu trabalho, Van, no CAPS, né? Mas muito aí, bacana. E lá eu tento passar todas as minhas informações, meu conhecimento, no sentido de fortalecer o indivíduo nessa questão. Quando você falou a questão dos deputados, está olhando para isso, eu penso que precisam mesmo olhar, e nós não precisamos ir lá nos deputados, não. Eu penso que nós podemos começar aqui na Secretaria de Educação municipal, por exemplo. Aqui já tem jeito, então. Pode criar-se uma lei municipal, alguma coisa ou não? Não sei como que pode ser, mas eu entendo que pode ser mais explorado. Porque eu entendo que o sexo é o fio da meada da vida. Sim. É o fio da meada da vida. Exato. E quando você percebe o sexo sendo vivenciado da forma como não que eu seja severa ou que eu acho que tem que ter um autoritarismo, não, eu gosto de brincar com a tapiada, eu penso que sexo é sedução, sexo é prazer, sexo é manipulação, é toque, é beijo, é abraço, é afeto, mas isso tudo fundamentado no bem-estar e na qualidade de vida do ser humano, e não na exploração e na violência. E ele não é abordado a partir desse ângulo. Não é, né? Não. Ele é abordado de uma forma, o sexo é abordado. É claro que existem exceções, toda regra tem exceção, mas de uma forma que eu entendo assim, muito irônica, muitas piadinhas de mau gosto. Não que as piadas sejam de mau gosto, mas é que são só nisso. Só aí. Não tem uma abordagem com credibilidade. Não existe essa valorização. Sim. Você entendeu? Sim. Por exemplo, na educação não existe um programa, um projeto que me use enquanto profissional ou que use outro profissional para trabalhar com o professor. Para o professor trabalhar com o aluno. Entendi. Aí trabalha a questão do meio ambiente, a questão de higienização, trabalha um monte de coisa na educação que é necessário, mas que para mim, em primeiro lugar, às vezes eu estou até puxando a sardinha para minha lado, mas na minha compreensão, primeira coisa é o sexo. Isso desde o ensino já, o básico, fundamental ali até o 5º ano, ou depois? Como é que você entende isso? Se começasse na escola, seria desde o prézinho ali. Você já pode estar trabalhando. Por exemplo, você já pode dar para uma criança uma boneca e dar a responsabilidade dela cuidar dessa boneca na hora do recreio. Aí você vai mostrando, ter filho é ter responsabilidade, dar trabalho. Você deixou a boneca no chão. Entendi. Essa tarefa aí ela é deixada para os pais. E os pais, às vezes não, tem um tabu tremendo e acaba sendo discutido na rodinha dos amigos ou amigas. Seria isso aí que você está falando? E aí de mau entendimento, não, de uma forma que não é legal. É o que eu te falei, o sexo ele é olhado só enquanto pênis, vagina e penetração. Ele é reduzido a pênis, vagina e penetração. E aí por isso que tem essa relação conotação, sexual. esse tabuzão terrível. Então, quando fala de sexo, eu entro numa sala. Para falar de sexo, eu falo, hoje eu vim aqui falar de prazer. As pessoas encolhem, de vergonha, dá risadinha. Por quê? Porque o sexo é muito reduzido. E além de ser reduzido, ele é ainda jogado no âmbito do indecente, do sujo, do pecaminoso. A criança desenhou um pênis, o que você faz com ela?
Por que você desenhou isso? Como já vem antigamente, vai recriminar. Vai recriminar, vai reprimir. Então, só por aí você vê que o sexo ele é visto de uma forma distorcida. O ideal é o que neste caso? E aí provoca vários desajustes, várias percepções distorcidas que faz com que a sociedade fique do jeito que está. E aí, por isso que a gente tem aí, por falta até dessa educação, esse preparo, crianças, né? 12 anos ainda é uma criança. Aqui em Mineiro teve caso já de 12, mundo afora aí, de 11. 13 já é velho, como diz o outro, né? Infelizmente. Seria nesse sentido aí que você fala, é falta desse preparo. Também. Os pais não são preparados para discutir isso com o filho? Não, porque eles são fruto dessa deseducação, vamos dizer assim. Então nós teríamos que começar na criança agora, porque quando você quer mudar uma sociedade, uma nação, você tem que começar 500 anos atrás. Pois é. Então se a gente começar hoje, trabalhar com o professor que vai trabalhar com a criança, nós vamos estar mudando isso daqui a 100, 200 anos. Isso é muito particular, mas antigamente as mulheres já casavam muito mais cedo do que hoje, né? 14 anos, 15 anos, já eram donas de casa, tinham filhos e aprendia ali mesmo com o marido, não tinha jeito, né? Hoje em dia está disponibilizado na internet, inclusive tem coisas ruins na internet também, mas quem quiser estudar isso. A Thelma tem um trabalho muito legal aí na internet, quiçá um dia ela vem aqui para fazer um programa com a gente. O convite está feito. Está feito. Então, vamos vir para cá. Quem sabe aí, porque é muito bom, é um serviço social que a gente vai ter a oportunidade de prestar aqui, social e educativo, obviamente. Então, o que eu estava dizendo, isso é muito particular de cada uma, mas antigamente tinha já as mães com 14, 15 anos, isso era normal, casava, enfim, né? É por aí, o Thelma? Interessante que você disse antes da pergunta que as mulheres aprendiam com os homens. E os homens aprendiam com quem? Eita fé, agora você me pegou. E agora? Entendeu? Então explica aí, porque aí eu não sei. É exatamente isso. Os homens discutiam na rodinha dos homens. Na rodinha dos homens. E ninguém tem um fundo de verdade ou um ponto de apoio que seja verdade. Uma espécie de manual? Não é uma espécie de manual, mas é um olhar para o sexo, porque o sexo hoje, na minha compreensão, é a vida. Por quê? Porque vida é energia. Energia é energia. Então, assim, se eu olhar para você e te perguntar assim, Van, quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Eita. Elas veem a sua energia. Se você é mal-humorado, elas vão falar, nossa, aquele cara chato. Não, eu tenho medo de encostar naquele cara, eu não converso com aquele cara. É engraçado isso. E sexo é isso. É o que você sente, é o que você transmite. A relação sexual é um pedacinho da dimensão humana. Então, se eu invisto na minha qualidade de vida, no que eu sinto e eu escolho ser feliz, eu vou administrar tudo na minha vida que vai me levar àquele ideal. Como aqui, a televisão. Sim. Vocês não canalizam tudo para sair bem feito? Para funcionar? Para dar certo? Esse é o nosso Agora, esforço. Na questão sexual é exatamente o contrário. Pois é. Entendeu? Você está entendendo ou está muito... Não. Estamos trilhando aqui porque é interessante. E aí é interessante você que está aí nos acompanhando entender que aqui a Thelma não está mandando você sair fazendo sexo aí não é isso. É entender a essência desse negócio. Mas eu tenho que te perguntar. Não e sim. Não e sim? Não e sim. Porque fazer sexo é fazer tudo que você precisa para ser feliz. Olha só. Então, após o intervalo, eu quero saber de você o seguinte. A pessoa mal-humorada, carrancuda, é porque não faz sexo? Daqui a pouquinho você responde pra gente. Já a gente volta. Mixtel, o melhor provedor de internet da região. Seja você também cliente Mixtel. Entre em contato no 0800 064 8400 ou no WhatsApp 98442 2146. Tá na Mixtel. Tá no Ibope. Parceria que contagia. Desafio Total Creditag. Invista seu dinheiro com a gente, tem o maior lucro do mercado. Cobrimos qualquer percentual de rendimentos.
Qualquer que seja a porcentagem de lucro oferecido pelo seu banco em operações com duração de 6 meses ou mais, a Creditag garante para você um lucro maior. Quer saber mais? Fale com o nosso pessoal pelo WhatsApp 996276428. Creditag, juntos por um futuro promissor. Em breve, em novo endereço, mais amplo, mais moderno, muito mais para você. Voltamos aqui na Tá no Ibope Web TV, o bate-papo aqui tá bom demais. O papo aqui hoje, dentre outras coisas, é sexo. Finalizamos o bloco deixando aí no ar, né? Quem é carrancudo, assim, o homem ou a mulher, é porque não faz sexo, Thelma? É porque não sabe lidar com a sua própria sexualidade. É? Eita. Porque nós... Primeiro a pessoa tem que se aceitar do jeito que é. Não. Ou não é isso, ou não tô entendendo. Lembra que eu te falei que sexo é energia. Sim. Energia é o que eu sinto, é o que você sente. Isso é energia. Eu tô sentindo uma energia boa aqui. Isso é sexo? É sexo. Olha. A hora que você sair daqui, você pode falar assim: não, hoje foi muito bom conversar com a Thelma. Puro sexo. Esse assunto é bacana demais, meu Deus do céu. Então, Van, o que é o sexo? Quando eu fiz minha pós-graduação, quando eu fiz um curso, que foi quando eu fui no Peru, eu descobri... vamos contar essa história do Peru aí. Então, eu descobri que espírito é o que a gente sente. Não te falei que nós temos 3 pilares? Corpo, mente e espírito? Corpo, mente e espírito. O corpo é a matéria. Certo. A mente, nós não pegamos, mas nós usamos e sabemos. Agora mesmo nós estamos usando muito nossa mente. Né? E com consciência. E o espírito, o espírito é mais ínfimo, ele é mais difícil de ser percebido. Mas ele é um pilar. Que interessante. Então, o ser humano foi desenhado para caminhar assim, ó. E aí, como nós não conectamos com o espírito, nós caminhamos assim. Aí cai, machuca, esfola, levanta, faz uma força desnecessária. E o espírito... O corpo é a matéria, a mente é a inteligência, o espírito é o que a gente sente, a sensibilidade. Por isso que a logosofia fala que tudo que você decide com a sensibilidade dá certo. Olha só. Por quê? Porque sensibilidade é espírito, espírito é luz, é energia. Certo? Isso eu aprendi em 93. E aí, em 2005, eu aprendi que sexo é o que eu sinto. Então, sexo e espírito é a mesma coisa, o caminho paralelo. Caramba! Por isso que sexo é tão forte na nossa vida. Então, sexo, antes de pênis, vagina, penetração, antes de genitália, ele é o que você sente. Olha que bacana. E quando você prima pelo que você sente, você enriquece sua vida sexual. Então, o cara que é carrancudo, que começa a fazer essa observação e fala: nossa, eu tô muito mal-humorado, eu não tô fazendo as pessoas sentir bem comigo, eu preciso modificar meu comportamento, eu preciso modificar a forma como eu tô conduzindo minhas relações. E aí ele investe mais no carinho, no afeto. Então, aí ele está propiciando para si mesmo uma sexualidade mais prazerosa. Ah, que legal. Vamos falar do Peru. O que você fez lá? Então, Conheceu Peru, Machu Picchu? conheci. Não. Nossa. Depois que eu cheguei do Peru, eu fiquei 6 meses para conseguir voltar para Mineiros? Para Mineiros. Você ficou lá? Fiquei lá. Era uma energia que parecia que eu estava fora do ar. Oi. Impressionante. Eu fui fazer um curso. Um curso de uma terapia que eu aplico, inclusive. Chama Terapia Nexus. Nexus. A terapia Nexus trabalha exatamente com o emocional. Ela trabalha a emoção. O que é a emoção? A emoção é o que você sente. O que você sente? É espírito. Então, é uma terapia que trabalha no espírito, na alma. Que legal. Extremamente forte e poderosa. E que nos ensina a viver com qualidade na emoção e não só na matéria. Thelma, vamos falar desse... Muito bacana que você comentou. Tô lembrando aqui que tem ou é mito, ou é ditado popular, costume, machismo, sei lá, define como você quiser aí. Mas o povo fala assim: o homem tem necessidade de fazer sexo, a mulher não. A mulher faz prazer de vez em quando. Essa conversa fiada aí, né? Ou não é conversa fiada? Existe uma diferença.
Entre o masculino e o feminino. Detalhe para nós aí, minha filha. Então, a mulher, ela é mais afeto, ela é mais emocional, mulher, normalmente, hoje já existe uma evolução bem grande, e eu fico observando os comportamentos, eu não sei onde, eu não consigo ainda enxergar onde isso vai dar. Por exemplo, quando eu vejo a Anitta... A Anitta cantora? Como ela conduz a própria sexualidade, e aí eu vejo muita contradição, porque esses dias eu vi ela, por exemplo, um material dela que ela fez uma tatuagem no ânus. Pois é. É uma exposição extrema. Deu dinheiro? Deu, mas será que é isso? Isso é qualidade de vida? Isso remete a que tipo de sentimento em relação a ela, né? E depois desse fato, eu peguei uma outra matéria dela falando que ela não permite ninguém na casa dela. Que a casa dela é dela. Ela vai nos lugares, ela dança, ela fica, ela brinca, mas na casa dela, ela exige a particularidade dela. Se ela dá valor na casa, como que não dá valor no próprio corpo? Então, aí eu te pergunto. Então, assim... Essa evolução, eu não sei ainda, não consigo perceber onde que ela vai dar. Porque não é a Anitta. A Anitta é só um emblema, uma coisa emblemática para a gente falar do assunto. Porque existe toda uma sociedade, toda uma juventude que segue, que acredita, que defende seus... né? E que hoje fala muito que a mulher também faz sexo pelo sexo. E pode fazer, não tem problema. Se a mulher está preparada ou se o homem está preparado para viver isso dessa forma, e isso não vai trazer nenhum prejuízo emocional, porque o problema é o prejuízo emocional, é a infelicidade, é o desajuste, é o desconforto na vida. Entendi. Né? Agora, o homem ele tem mais facilidade, porque o homem ele é mais genital mesmo. E tem essa de mais necessidade do que a mulher ou não? Tem. Eu penso questão que fisiológica tem, porque masculina, a mulher ela produz um óvulo por mês. O homem produz espermatozoide todo dia. Entendeu? Complicado o negócio, né? Então é uma coisa muito... Você acha que é a partir daí que surgem muitas infidelidades ou infidelidade é vergonhice mesmo? Acho. Eu acho que infidelidade é uma questão de caráter. Caráter. É de caráter. Porque a infidelidade aí já traz outro aspecto. Aí já não é uma questão de vivência sexual por prazer. Né? Já envolve outras pessoas. Porque enquanto você envolve só você mesmo, ok, tudo bem. Mas se você tem um compromisso, se você tem uma vida a dois, né? Existe uma cumplicidade ali, existe algo que é maior do que só o seu prazer. Caminhar junto, né? A e B, um só. Eu fiz, inclusive, palavra de Deus. Eu fiz uma palestra mês passado em Pontalina. De Goiás, perto de Goiânia ali, falando sobre esse tema, questão da infidelidade. Mas isso também traz muitos aspectos que têm que ser considerados. Tipo a forma, como que o homem se sente, por exemplo. Eu estou até preparando um material para eu falar a respeito da infidelidade do ponto de vista do homem, a infidelidade do ponto de vista da mulher e a infidelidade do ponto de vista social. Entendi. A hora que eu tiver com esse material pronto, se você quiser que a gente venha conversar... a gente aqui quer. A gente está à disposição. Faça o favor. Isso aí vai sair um livro ou não? Por enquanto é só um material? Por enquanto tá um e-book. Entendi. Não, isso aí tem que ser um livro, porque a gente precisa, é muito carente disso aí, dessa maneira bem descomplicada. Até parece num programa, né? Sexologia Descomplicada com a professora Thelma. Tá vendo? Aí. Ô, produção, anota aí. Descomplicando a sexualidade. Então esse papo aí de que é que a mulher não quis dizer do que, isso é vergonhagem mesmo, isso é falta de caráter, mesma coisa da mulher, né? Então... Mesma coisa da mulher. Assim, a gente não pode determinar que é só isso também não, existe N situações.
sabe? Que precisa ser vista com responsabilidade, né? Tem muita mulher, por exemplo, que... Aí eu penso que eu estou defendendo a mulher. O dia que eu fui fazer a palestra em Pontalina, eu bati muito na mulher. E hoje eu estou vendo que eu estou defendendo. Mas, assim, existe muita situação entre um homem e uma mulher. Eu, como mulher, percebo, sinto, quando o homem casa, existe uma tendência muito grande de desvalorizar a mulher. Pois é. Você percebe isso? É o que a gente vê. Enquanto tá namorando, é a deusa, é a estrela, a rainha. Tem até piadinha de mau gosto aí, né? Depois que casa, é o general. A polícia. É a polícia. Dona encrenca. É, dona encrenca. Nossa. Então, assim, e isso chato, faz com que a mulher vai a autoestima vai diminuindo. Aí ela encontra, porque a mulher, ela é muito audição. Ela é muito seduzida pela fala. E aí o cara começa... Não. Se você toque quiser... é mais um homem, né? Mais visualzão também. Mais visualzão. Você começa, por exemplo, liga e fala... Você me chama atenção e tal, eu tive que passar aqui. Primeira vez ela vai brigar, ela vai danar com você, ela vai pedir para você respeitar. A segunda vez também, a terceira ela já vai... Na quarta ela já vai esperar a ligação. Então a mulher é muito seduzida por isso. Entendi. E ela vai, porque ela está carente exatamente dessa valorização dela enquanto mulher. Que bacana. Ô Thelma, vamos falar de um item aqui nessa sexologia, um tema dentro desse tema. A questão da sexologia no casamento. Tem várias fases, eu acredito, né? Você comentou agora há pouco aí dessa fase que eu acho que é a que chama mais atenção, que está junto ali com a paixão, com os nervos à flor da pele, os hormônios. Os desejos. Isso. Aí vem o casamento, vem filhos, enfim, mas você comenta daqui a pouquinho, após mais um intervalo. Viu como o papo aqui está muito bom? Mixtel, o melhor provedor de internet da região. Seja você também cliente Mixtel. Entre em contato no 0800 064 8400 ou no WhatsApp 98442 2146. Tá na Mixtel. Tá no Ibope. Parceria que contagia. Desafio Total Creditag. Invista seu dinheiro com a gente, tem o maior lucro do mercado. Cobrimos qualquer percentual de rendimentos. Qualquer que seja a porcentagem de lucro oferecido pelo seu banco em operações com duração de 6 meses ou mais, a Creditag garante para você um lucro maior. Quer saber mais? Fale com o nosso pessoal pelo WhatsApp 996276428. Creditag. Juntos por um futuro promissor. Em breve, em novo endereço, mais amplo, mais moderno, muito mais para você. De Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. Está em novo endereço, na Rua 11, próximo ao Senac, Centro de Mineiros. Ao planejar festas de formatura, 15 anos, casamentos, festas infantis, temáticas, reuniões familiares e corporativas, conte com serviços de Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. 64 999 53 4207. De Débora Cerimonial e Eventos, Buffet e Decor. Realizando seu evento em Mineiros e toda a região. 999 53 4207. Voltamos aqui com esse papo muito bacana. Aliás, o programa é um bate-papo, é uma informalidade aqui, porque não tem nem roteiro. As coisas vão surgindo até uma... Ô, Van, o que você vai me perguntar? Eu não sei, é tudo. O que vem na teia aqui, vai. Ô, Thelma, a gente finalizou o bloco passado falando aí dos estágios desta sexologia A2. Antes de continuar nesse tema, eu quero só te perguntar, como é que você entende a questão da sexologia e a questão da religiosidade. Às vezes enrosca. Como é que você analisa essa questão aí? Porque a palavra de Deus diz que tem que ser o casal. Constituído família, não sair fazendo sexo. Aí, irmão, como é que você analisa essas duas questões? Então, eu penso que complexo. Mas eu entendo que a religião é uma forma, é um poder. Né? Nós temos poder aí, judiciário, executivo, judiciário, legislativo, e a igreja também é um poder.
É uma forma que encontraram para ter controle da sociedade. Então, as mensagens que nós recebemos da igreja são mensagens que vêm valorizar a família. E que, até certo ponto, são saudáveis, mas que precisam ser saudáveis e claras, mais evidentes, mais conversadas, mais... De certa forma, eu penso que a igreja faz um bom trabalho, apesar de alguns mitos, tabus, né? Sim. Algumas repressões. O que eu estou entendendo aqui é que aquela pessoa que não constituiu família, nesse molde aí, não poderia fazer sexo. Seria isso o seu entendimento? Ou não é bem assim? Não, não é bem assim. Quem pode fazer sexo? Qualquer pessoa pode fazer sexo. Basta ter um pênis ou a vagina. Pode fazer sexo. A masturbação é considerada sexo, não? É considerado uma atividade sexual. Uma atividade sexual. Uma atividade sexual. O ato já precisa E que, para mim, é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. A igreja já condena. Por quê? Porque a masturbação, ela não... A igreja, ela defende a questão sexual no sentido de gerar filhos. A masturbação não gera, como a relação homossexual, por exemplo. Aí é um item bastante Aí delicado para a gente comentar. É outro tema que merece muita atenção. Merece um outro programa. Mas o fato da pessoa ser homossexual, ou trans, ou não querer casar, ou se masturbar, não tira dele o fato dele ser um ser humano e ter que ser respeitado só por isso. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, né? E dentro desse quadro, ele é um ser sexual, sim. Se ele sente desejo de se tocar, se ele sente prazer, ele pode... O meu corpo é meu. Para eu estar aqui com você, por exemplo, enquanto profissional, em momento nenhum você perguntou como que são minhas atividades sexuais, se eu sou homo, se eu sou hétero. Isso não te interessa. Não. Interessa esse assunto e de ninguém, para ninguém. De ninguém, né? É verdade. Né? Então, e vamos voltar aqui para o que eu estava te perguntando antes ali, né? A família tradicional aí. O homem casou com a mulher, tá ali no período de namoro, os hormônios à flor da pele, encostou, sai fogo. Aí vem o segundo estágio. Casou, não continua assim. Por quê? Ou é normal isso? Porque tudo na vida passa por um processo de amadurecimento. Tudo muda. Quando eu tinha 23 anos, eu era outra mulher. Eu, com 63 anos, sou outra mulher. Eu amadureci. Eu cresci. Eu mudei. Sim. Né? E essa mudança, eu creio, e eu sinto muita gratidão a Deus por isso, porque, de certa forma, foi um crescimento muito consciente. Ele me deu oportunidades de fazer grandes escolhas na minha vida. Sem dúvida. Agora, tem quem passa por tudo isso sem escolher, de uma forma muito conturbada, indo pela cabeça dos outros, pelo que o fulano diz, pelo que a sociedade fala, entendeu? E aí paga o preço. Pois é. O casamento não é diferente. Quando a gente casa, que responsabilidade a gente tem, Ivan? Quando eu namorava, meu pai que pagava água, luz, telefone, né? Me dava minha roupa, escola. Aí você casa, você já assume casa, tem que pagar água, tem que pagar a luz, aí você tem que comprar um carrinho. Aí chega o bebê, aí um parto hoje está custando quanto? Sei lá, quase 10 conto, né? Eu penso. Aí eu quero te perguntar o seguinte, a mãe ganhou o neném, é normal ela estar com todas as atenções voltadas ali para o seu filho e dar uma esquecidinha do marido e já emenda uma outra? Nossa, com uma colega sua, sexóloga, que escrevia numa revista aí de grande circulação nacional, essa revista até internacional. Há muitos anos eu li essa matéria, bastante interessante. Dizia o seguinte, que a mulher, para praticar o ato sexual, ela tem que ter... Primeiro, a família estar bem. Primeiro, ela estar bem, a família estar bem. Ter a segurança. E aí, depois que vem a questão sexual. E aí, quando pela 45 dias ali que dá a luz, nem pensar. Depois, mais passar do tempo, vai lembrando aquilo. E muitas vezes demora até mais esse tempo aí. Esquece o marido. Comenta sobre isso aí, esse viés aí da maternidade. Van, eu entendo assim, que passa por esse processo educativo, que
é onde eu encontro muita dificuldade de trabalhar, porque no Brasil, eu não sei em outros países, sinceramente eu não sei te falar, mas no Brasil eu percebo assim, uma dificuldade muito grande de investimento na educação. Se essa mulher, se ela tivesse sido preparada para ser uma mulher sexuada, para assumir o seu desejo, para ter prazer, para seduzir. Esses dias eu fui não é palestra, eu fui numa igreja e aí o pastor estava fazendo um culto onde ele falou que a sensualidade do casal é entre 4 paredes. E quase que eu, do jeito que eu sou, quase que eu levantei e falei, uma parte aí. Quando tá no meio do culto que dá aquela piscadinha, esse negócio já entra aí, né? A sensualidade, ela é uma característica inata, nós naturalmente. Por exemplo, o leão, quando ele nasce, ele bebezinho, você cria o leão na sua casa. E aí ele é dócil e tal. Mas se ele estranhar uma luz, se ele estranhar um som, ele vai agredir o dono. Tá louco, vai. Por quê? É da natureza dele. É da natureza da mulher a sensualidade. Entendeu? Entendi. E aí nos ensina a vida inteira a reprimir, fecha as pernas, não pode isso, não pode aquilo, mulher aquilo. Então, é uma criação que não contribui com essa mulher para ela se fazer e se sentir mulher. Entendi. Tá, então vamos continuar aqui nessa questão do casamento. Aí ganhou o neném lá e tal, o maridão ficou meio encostado, passou essa fase, aí continuou. É um outro patamar desse sexo já mais maduro. Mais maduro. Vem a terceira idade. Comente isso aí que eu quero te perguntar depois. Como a mulher não foi ensinada a ser mulher, mesmo depois de mãe, a mãe predomina. Entendi. Aí que podem pintar as crises. Aí vem as crises, porque interessante. Ela não aprendeu a lidar com a maternidade e o ser mulher ao mesmo tempo. Ela esquece dela. E o maridão tá ali. O marido tá ali. É minha mulher! Agora, essa é uma brutalidade tremenda também, né? Essa questão da divisão. É uma coisa que tem que ser trabalhada dos dois lados, né? Pois é. Aí nós vamos para a terceira idade. Terceira idade. Como é que é? Terceira idade é considerado 40 para cá ou 50 para cá, né? Não, eu entendo que terceira idade é dos 60. Ah, começa aos 60 eu tô entrando na terceira idade agora, com 60 anos. Eu penso. Até agora, eu me colocaria... Não me colocaria na terceira idade, não. Na meia idade. Não. Não porque... eu tenho algum preconceito em relação a isso, sim, não. Sim. Mas por conta do meu dinamismo, minha vontade de viver, minha vontade de continuar e de ser mulher e de ter prazer e de permitir esse direito. Vamos só esclarecer isso aqui, porque no meu humilde entendimento, no caso dessa questão sexual, e eu não entendo nada, tem uma mudança aí na questão da menopausa. A menopausa acontece ali dos 45 aos 50, por isso que eu estava perguntando se a terceira idade... iniciaria logo depois desta fase. Sim. E o que a menopausa pode trazer? Quais as informações que você tem? Que eu tenho? Olha, o desejo sexual baixa, até a questão da umidade também diminui. E aí vai outras coisas. É por aí? Eu tô errado? Experimenta pensar que a mulher já deixou de ser mulher lá na maternidade. Aí já começa a não haver investimento. E aí tem um outro porém. A mulher aprende a investir do lado de fora. Roupa, maquiagem, bijuteria, e roupa, e isso, sapato e tal. E dentro, e por dentro. Como que ela lida, como que ela sente, como que ela... Isso não interessa muito. E é aí que está a riqueza do sexo. Olha só. Então, se a mulher... Eu entendo assim, eu vivi assim, eu sou fruto disso. E eu entendo que a mulher que volta para ela mesma, ela continua do mesmo jeito. Olha só. Esse vai ser um dos programas grandes aqui, e com muito prazer, porque o papo é muito bom, educativo. Você pode ter certeza que você vai ter uma visão totalmente diferente com essa mestre aqui, a Thelma Mendonça. Após o intervalo, a gente volta com mais um bate-papo. Mixtel, o melhor provedor de internet da região. Seja você também cliente Mixtel. Entre em contato no 0800 064 8400 ou no WhatsApp 98442 2146. Tá na Mixtel. Tá no Ibope. Parceria que contagia.
Desafio Total Creditag. Invista seu dinheiro com a gente e tenha o maior lucro do mercado. Cobrimos qualquer percentual de rendimentos. Qualquer que seja a porcentagem de lucro oferecido pelo seu banco em operações com duração de 6 meses ou mais, a Creditag garante para você um lucro maior. Quer saber mais? Fale com o nosso pessoal pelo WhatsApp 996276428. Creditag. Juntos por um futuro promissor. Em breve, em novo endereço, mais amplo, mais moderno, muito mais para você. Voltamos com um bate-papo, recebendo hoje até uma Mendonça. Muito obrigado você pela rede social que nos acompanha. Dá um likezinho aí pra gente, conta pra todo mundo, a TV de Mineiros na internet. A nossa tá no Ibope Web TV. No outro bloco você falou que a mulher, ela esquece dela logo depois que dá a luz. E chega lá na terceira idade, não tô querendo esse trem não, pode contar nos dedos que querem. Não é bem assim, quando ela se volta para ela, aí a coisa continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. A mulher moderna hoje, a mulher do século XXI, que tem essa cabeça voltada para o século XXI, um dos segmentos comerciais que mais hoje tem clientes, enfim, tem mais crescido, é esse ramo aí do sexy shop da vida. Antigamente, se falasse que tinha uma lojinha dessas, a pessoa passava do outro lado da esquina. Hoje não. Hoje vai lá. Está mais tranquilo. Maridos, companheiros, parceiras vão juntos. Enfim, e é um negócio bem bacana. Outro dia nós tivemos um programa aqui, Ela é Demais, com a Claudinha, com uma proprietária e bastante entendida desse ramo aí. A mulher, ela está bem entendida disso e saindo desse tabu, inclusive já fazendo uso desses acessórios. Uhum. Inclusive estando casadas. Sim. Porque não precisa estar solteira. Não precisa. Então, Van, é engraçado essa questão. Uhum. Como que eu passei por essa questão? Quando eu comecei a fazer o curso de sexologia, foram 3 anos. O primeiro e o segundo ano, eu tinha tanta vergonha de falar que se você me convidasse para ir numa sala de aula, eu falava que eu não tinha tempo, eu não ia. No terceiro ano que eu consegui desmistificar a sexualidade para mim. Uhum. E eu recordo que uma determinada pessoa, uma amiga minha aqui de Mineiros, me convidou para falar. Ela estava vendendo produtos eróticos e ela me convidou para fazer. Ela fazia um chá e eu ia lá conversar com a mulherada. Fazia demonstração. Isso. E eu pensava, não, sexo é amor, sexo é afeto. Porque dentro da minha visão, eu conseguia associar o sexo, que para mim era tão indecente, era tão sujo, era pecado, era pecaminoso. Eu consegui falar de sexo quando eu associei sexo ao amor, ao afeto, à ternura, à fidelidade. Entendeu? Uhum. Então, quando ela me convidou para falar sobre produto erótico, não. Isso aí é exploração. Depois de muito tempo que eu consegui desmistificar isso também e começar a perceber que os produtos eróticos não são mais do que enfeites, por exemplo. Eu vou fazer o aniversário da minha neta, eu não coloco balão, eu não decoro. E isso não é extremamente prazeroso, divertido e traz alegria e traz energia? Mesma coisa. Só não pode sair por aí decorando. A questão sexual é mais íntima, né? Não mas, pode decorar assim, o quarto por aí. Sim, mas não deixa de ser um investimento. Uhum. Você compreendeu? Você está fazendo sexo, que aí é quando eu falo para você que sexo é energia, desde o momento que você está planejando o ambiente, por exemplo, às vezes planejar o ambiente, vou aniversário do meu casamento, eu vou para um motel e eu vou levar meu marido de surpresa e aí eu decoro o ambiente com o time de futebol dele e toda aquela expectativa, né? É muito bom. Olha só que negócio. Nos cursos de encontros de casais, enfim, eles apregoam exatamente isso aí, porque a relação sexual que vai acontecer, o ato da conjunção mesmo, lá à noite, o final da noite, ou de madrugada, sei lá, a hora que der vontade, mas começa bem cedo nos preparativos, que você falou aí, principalmente nessas datas, né? E aí os produtos eróticos não deixam de enriquecer essa brincadeira, essa relação, essa... Entendi. Ô, Thelma, você vai ter que vir para cá fazer um programa de sexologia, porque nós precisamos muito, a audiência está recorde e o assunto é muito bacana. Você dá umas orientações aí na internet também, né? Sim, nós temos aí
Uma página, não é um canal ainda, mas né? nós estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok, como é que acha lá? no Kawaii. Sexo, Energia da Vida. Que tema bonito. E aí lá você fala tudo isso e muito mais. Estamos falando sobre tudo isso. E precisando da participação, porque quanto mais participação, mais riqueza, né, mano? Mais pergunta. Sim. Aí a gente vai onde a pessoa está precisando de ouvir. Bacana, né? Que legal. Muito bom. Algum outro tema que você gostaria de tocar aqui no finalzinho? Eu gostaria que você deixasse uma dica para aquela mulher que ainda, de repente, está aí, né, com não sei quantos anos de vida, ainda não se conheceu, não se toca. A dica também para aquele homem que chega em casa e acha que a mulher tem que ser uma máquina de fazer sexo. Enfim, faz um fechamento nesse parâmetro aí pra gente. Então, eu entendo, mulherada, que conhecimento é libertação e que a gente precisa buscar o conhecimento. Se você tem alguma dificuldade nessa questão sexual, busca um profissional que possa te ajudar, investe nisso. A gente investe em tanta coisa. Né? Vamos investir em nós mesmos, vamos investir no nosso prazer de viver a vida. Sexo é o prazer de viver a vida. E aí eu convido a mulherada, convido os homens também, porque quando eu comecei eu achei que ia atender mais mulheres. E eu atendo mais homens. O homem então tem mais problema e guarda para si? Não conversa, até porque não tem essa orientação? Exatamente. Ou quando o cara tem algum problema, alguma disfunção, exatamente, algum pensamento, enfim, ele não conversa com ninguém. Ele não conversa com ninguém, Ivan. A mulher ainda conversa, o homem não conversa. Não conversa? Não. Por vergonha, machismo? Por vergonha. E quando ele chega para mim também, ele chega o bagaço, porque imagina você falar de um problema seu sexual com a mulher. É complicado, né? Então, e quando chega para mim é quando o problema é evidente, é no corpo, quando já é uma patologia. Já é uma patologia. Então é uma ejaculação precoce, é uma dificuldade de ereção. Esse é que é o tema principal, porque essa questão de ereção, todo mundo fala, tá aqui na cabeça, mas tem a questão hormonal também, né? A taxa da testosterona, quando baixa, ele não consegue. Tem outras coisas a mais? Tem tudo isso. Eu falava pro meu pai que se eu fosse nascer de novo, eu queria nascer homem. Por quê? Porque homem, eu achava que homem tinha vida muito fácil. Homem pode tudo, homem pode sair a hora que quer, voltar a hora que quer. Depois que eu estudei, eu falava para ele, pai... É bom ser mulher mesmo. Nunca mais. Se eu nascer 10 vezes mulher. O homem, ele sustenta uma persona, um personagem que nem o próprio corpo sustenta. Olha isso. Esse negócio de, eu sou o cara, Superman. Exatamente. Oh, meu Deus. Aí é um conflito com o tamanho do pênis, é um conflito com a quantidade de ejaculação. Se já falhou, não. Esse também é um negócio aí na rodinha aí masculina. Exatamente. Ninguém falhou, mas ninguém assume que já falhou, né? Pois é. Agora você pensa, que dor que não pode ser olhada, não pode ser vista, não pode ser conversada. Onde que nós estamos? Verdade. Né? Vamos deixar aqui pausado ou no stand-by, como meu produtor Bruno aqui, parceiro nosso da produção, que sempre diz. Você vai ter que voltar aqui para a gente dar continuidade nesse papo, ou então você vem de vez fazer esse programa aqui, né, Bruno? Né, produção? Tá apoiado aí, né? Então fica o convite. Vamos olhar para isso. Nós vamos voltar e fazer o programa. Nossa, que bacana. Porque além de tudo, eu vou ser o ouvinte, o espectador, enfim, o fã número 1 desse programa aí, porque, caramba, é muito bom e ninguém sabe de nada, né? Na verdade, você vai trilhando as coisas. Foi o que eu te perguntei no início, né? O homem ensina a mulher e ele aprendeu com quem? Pois é. Ô, Thelma, muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigada a você. Show de bola, que papo pelo legal. Convite, pela confiança, pela oportunidade. Tamo junto. Muito bom, obrigada mesmo. Esse foi mais um bate-papo. Pessoa fenomenal, profissional acima de tudo, que fala sem tabu e deu uma verdadeira aula aqui pra gente. Até o próximo convidado ou próxima convidada no bate-papo. Tchau, gente.
Desafio Total Creditag. Invista seu dinheiro com a gente, tem o maior lucro do mercado. Cobrimos qualquer percentual de rendimentos. Qualquer que seja a porcentagem de lucro oferecido pelo seu banco em operações com duração de 6 meses ou mais, a Creditag garante para você um lucro maior. Quer saber mais? Fale com o nosso pessoal pelo WhatsApp 996276428. Creditag, juntos por um futuro promissor. Em breve, em novo endereço, mais amplo, mais moderno, muito mais para você. Mixtel, o melhor provedor de internet da região. Seja você também cliente Mixtel. Entre em contato no 0800 064 8400 ou no WhatsApp 98442 2146. Tá na Mixtel, tá no Ibope. Parceria que contagia.